Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre Urano em Touro. Esse é um evento que é muito importante, talvez o evento mais importante do nosso ano de 2018, e eu quero explicar nesse vídeo para vocês o que a gente pode esperar disso tudo. Urano é o planeta que traz surpresas. Urano é contestador, revolucionário. Urano gosta de mexer realmente com as estruturas e fazer diferente, trazer o novo, o moderno, o excêntrico, aquilo que faz sentido para a nova ordem das coisas. Por isso ele é muito conectado com a modernidade e com a tecnologia. Agora a gente vai falar sobre Touro. Touro é um signo que nos conecta à segurança e à estabilidade, entre outras coisas que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Então a gente já começa a traçar esse paralelo. Um planeta ousado, que gosta de mudança, e um signo, vamos dizer, tradicional, que gosta de manter as coisas dentro de uma ordem, de um padrão. Esse é o período que nós vamos ter a partir deste mês e vai durar um ciclo de 7 anos. Nós teremos esse período inicial, Urano vai ficar entre maio e novembro em Touro, então a gente tem aí um início desse período. Depois Urano volta para o signo de Áries, ficando lá até março. E por fim, ele retorna a Touro e completará o seu ciclo de 7 anos até 2026. Então a gente pode contextualizar que esses períodos em que nós temos um planeta lento, porque o trânsito dele em um signo é longo, a gente vai observar mais o que ele traz de situações no início e no final do trânsito. Então a gente está aí num período importante, porque a gente está iniciando o trânsito de Urano em Touro. Mas como ele passeia de volta em Áries, a gente vai ter uma abertura dos trabalhos, ele faz uma revisão no signo de Áries, e eu vou falar daqui a pouco o que acontece com Urano em Áries, e depois ele efetivamente começa a trazer as mudanças para o signo de Touro. Eu tenho comentado sobre essa situação de Urano em Touro e muitas pessoas já estão sentindo uma mudança no ar. Isso é plausível, porque como a gente está falando aí de um período, e esse período muito longo, a gente já pode começar a sentir esses processos, como algumas pessoas já estão observando. E que processo que a gente percebe que Urano em Touro vai nos trazer? O convite principal de Urano em Touro é que a gente saia da zona de conforto. Antes de falar disso, eu quero comentar com vocês sobre esses últimos 7 anos. Entre 2011 e 2018, Urano esteve transitando no signo de Áries. E o que a gente observa nesses últimos 7 anos, principalmente lá no início e agora no finalzinho do ciclo? A gente tem muitos confrontos. A gente observa situações de guerra, a falta de um estado de paz. Urano, como eu acabei de dizer, é revolucionário. Ele quer quebrar os padrões. E Áries traz muita energia de iniciativa, de impetuosidade. Urano aumenta, coloca mais pressão nessa energia toda de Áries. Então a gente tem observado, em termos mundiais, guerrilhas, conflitos, disputas de poder, infelizmente muita violência, muita crueldade, e isso tem muito a ver com esse ciclo. Tudo isso a gente pode observar num sentido macro que a humanidade está passando realmente por um abalo na sua estrutura. Nós estamos observando que a Terra
no sentido de sistema, né, como um sistema que respira, está precisando realmente de muitas mudanças. E a gente tem observado como que todas essas movimentações que têm acontecido num nível coletivo estão trazendo para a gente uma informação do que está por vir. Muitas vezes as coisas que estão cristalizadas precisam ser rompidas para chegar a uma nova ordem. E nós, nesses tempos modernos, estamos vivenciando, observando tudo isso. Possivelmente nos livros de história daqui a 50 anos, essa época vai ser vista realmente como uma época muito turbulenta. E Urano tem a ver com isso também. A gente tem, portanto, esse final de ciclo de Urano em Áries e agora Urano vai fazer esse movimento de mudança de signo e, portanto, a gente espera movimentos em outros temas, nos temas que Urano vai mexer no signo de Touro. Touro é o signo que vai falar para a gente dos valores, tanto os valores morais quanto os valores materiais, do nosso dinheiro, das nossas posses e de como nós temos prazer de viver. Então, já com esses temas, a gente já pode imaginar que propor mudanças nesses setores, a gente já vai ter muitas coisas mesmo para olharmos, para revermos. O signo de Touro também fala muito do trabalho, aquilo que a gente constrói e que nos dá um retorno, tanto no sentido de relacionamentos, de crescimento e de vida material. Então, com Urano entrando em Touro, como Urano é esse planeta que provoca mudanças, a gente tende a observar, nesse primeiro caso de trabalho, um pouco de mudança nas relações das hierarquias de trabalho. Porque a gente sabe que cada vez mais, modernamente, as pessoas tendem a ser mais autônomas e independentes. Essa questão das leis trabalhistas, da carteira assinada, a questão ligada aqui no Brasil especificamente, né, a como as pessoas buscam segurança através do trabalho e que tudo isso está começando a vir como uma onda que as pessoas já estão começando a observar que a tendência delas ficarem um período muito longo ou a vida toda em um trabalho só é cada vez mais difícil, é mais raro. E isso nos convida a sermos mais criativos, a sermos mais ousados, a sairmos daquilo que nós achamos que vai nos trazer segurança. Touro rege segurança, Urano rege mudança. Como que a gente vai juntar essas duas coisas? Esse é um longo desafio aí por esses 7 anos. A outra questão, então, vai dizer sobre essa questão dos valores. Os valores tanto morais, aquilo que tem valor para mim. E no termo da moralidade, muitas vezes a gente segue padrões, informações, coisas que não estão fazendo muito sentido, mas é o status quo e eu deixo que aquilo esteja presente na minha vida. A gente já vem observado muito essa mudança, né, de expressão, de atitude, a questão relacionado às minorias, as mulheres, os negros, as questões de gênero. E nesse período, com Urano em Touro, a gente também vai observar as pessoas também revendo esses conceitos. Isso tudo vai trazer também para a gente uma forma de a gente perceber o que faz sentido para mim nesse sentido do meu valor. E isso vai trazer novidades. O outro tema que Touro traz para a gente é como a gente se nutre, como a gente se alimenta. Urano em Touro traz uma tendência a gente observar, e também tem outros aspectos no céu valorizando isso, a questão dos recursos, como a gente está usando a nossa casa chamada planeta Terra e como que isso já pode ser
a gente pode ter necessidade de rever como tudo isso está sendo feito. Em dois níveis, tanto em termos de consciência, Urano rege muito consciência, mas também o como ter que fazer, porque Urano ele vai abrir a porta e vai entrar, ele não vai querer muito negociar. Portanto, com relação aos recursos do planeta Terra, talvez a gente tenha que já começar num nível mais inteligente a começar a observar como que a gente vai ter que lidar com esses recursos. E no nível de consequência, talvez a gente tenha que lidar mesmo com o que está acontecendo das mudanças climáticas, a escassez de recursos, o aumento do valor para a utilização dos recursos em consequência da escassez e, portanto, a gente já precisa começar a se adaptar a tudo isso. Touro é um signo que traz muito uma questão daquilo que é fixo e, portanto, muitas vezes a gente cria na nossa vida situações confortáveis e que a gente quer que aquilo se mantenha. E Urano agora está falando, olha, a gente vai ter que rever essas coisas relacionadas às nossas posses, à nossa casa, ao nosso dinheiro. Tudo isso, então, traz realmente um abalo que nos convida, portanto, a interagirmos melhor com as coisas ao nosso redor. Portanto, quando a gente fala desse outro fator ligado a Touro, que é viver prazerosamente, trazer o prazer de viver, a gente precisa compreender, e agora eu vou falar sobre isso que eu prometi agora há pouco, sobre as nossas zonas de conforto. O nosso prazer de viver muitas vezes está misturado a uma visão errônea do que é conforto. Às vezes a gente está paralisado em determinadas situações de relacionamentos, de trabalho, de como a gente gasta o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, ou como a gente pensa sobre tudo isso, e que, na verdade, tudo isso é uma cristalização. Está assim e pode ser que não esteja obtendo os melhores resultados, mas eu vou deixar assim. E supostamente isso me traz um prazer de viver. Portanto, a gente precisa começar agora a observar que isso tende a mudar. E o meu prazer legítimo precisa ser encontrado. Como se eu tivesse algum tipo de restrição ou alguma retirada de alguma coisa na minha vida, e isso vai me levar a buscar aquilo que realmente vai fazer sentido. Então vocês já estão vendo que Urano vai ser legal nesse contexto. Fazer movimento. E quando a gente fala da zona de conforto, conforto é bom, conforto é ótimo. Esse termo zona de conforto pode ser mal interpretado, porque conforto é muito bom. Mas o que a gente chama, o que ficou como metáfora de zona de conforto, é um lugar que nós sabemos que existe alguma coisa que me incomoda, mas eu não olho para aquilo. E que, consequentemente, eu não estou no meu melhor para aquela situação. Então, esses próximos 7 anos, nesse nível pessoal, nos convida a gente buscar outras coisas. Olhar aquilo que realmente me incomoda, pode ser a forma com que eu trabalho, a forma com que eu administro a minha vida, a minha segurança, meu dinheiro. Quando a gente fala do dinheiro, a gente fala de uma imagem muito forte que as pessoas têm, porque as pessoas ficam muito restritas por causa dessa imagem de dinheiro, a dualidade entre abundância e a restrição. E muitas vezes a gente fica num estado congelado, paralisado, porque a gente tem medo dessa escassez, que é esse outro lado. Portanto, as nossas novas formas uranianas de olhar tudo isso podem nos trazer a economia colaborativa, participativa, um melhor uso dos espaços coletivos, das moradias, e tudo isso trazendo para a gente novos sentidos, em que nos convidam a sairmos realmente dessa zona de conforto. E, claro, tudo aquilo que faz um movimento, que às vezes pode ser inesperado, Urano rege surpresas.
Portanto, espere que, ou não espere, né, porque é um fator surpresa, as coisas mudam no caminho. Às vezes você tem uma rota muito engessada e as coisas podem mudar. É o que a gente tem visto com leis trabalhistas, a questão de aposentadoria, essa questão dos trabalhos públicos, né? Tudo isso está tendo aí uma onda que está chegando falando, a gente precisa olhar diferente tudo isso. A gente espera também que isso, que já está acontecendo, bem movimentado por Urano em Áries, aqui no Brasil especificamente, movimentar a questão de rupturas no poder. A gente já está vendo aí como que as coisas já estão sendo cada vez mais esclarecidas para que a gente honre mais a riqueza do nosso país. Touro é o signo da riqueza. E, portanto, é muito importante que a gente consiga sair dessa dualidade de abundância e escassez e a gente viva legitimamente a riqueza que está disponível. Por isso, a gente tem que mudar as hierarquias de trabalho, a forma com que a vida material está distribuída. E quando eu vou falando isso para vocês, gente, sinceramente eu penso, talvez a gente precise observar mais do que 7 anos, mas tudo bem, a gente já está num evento semente para que isso comece a se propagar e eu espero que na cabeça de vocês, na ideia de vocês e no sentimento, vocês consigam sentir essa mudança que a gente observa aí. Os jovens já estão trazendo isso, como eles olham a questão de não ter carro, a não valorizar tanto a ter bens materiais, para poder viver uma vida mais livre e, consequentemente, tendo mais prazer. Porque quando a gente tem que administrar muitas coisas materiais, a gente gasta muita energia ficando só preocupados com aquilo que a gente tem que administrar e muitas vezes a gente nem aproveita. Às vezes as pessoas têm tantas coisas e só ficam perdendo tempo administrando as suas coisas, as suas posses. Touro rege as posses. E talvez a gente ter um pouco essa divisão de coisas em que a gente, não pensando em socialismo, tá? Mas a gente pensando em ter menos pra gente, mas que a gente pode ter muito mais movimento. Talvez esse seja o slogan de Urano em Touro, menos é mais, em que eu consiga me movimentar mais, sentir mais prazer, ver mais sentido e, portanto, vibrar mais no prazer de viver. Espero que Urano traga para cada um de nós esse sentido das coisas que precisam ser valorizadas de uma maneira diferente. Então a gente vai ter nesses dois níveis, aquilo que vai vir porque tem que vir e aquilo que a gente faz por escolha. Eu gosto muito da forma com que os orientais olham a astrologia, que eles dizem o seguinte, que a gente não fique refém da energia dos planetas. Para a gente não ficar refém disso, a gente precisa ter consciência. E Urano traz uma nova ordem. Isso era para eu ter falado no início do vídeo, mas ainda está valendo. Eu quero dizer que quando Urano foi descoberto, a astrologia funcionava somente com 7 planetas, até Saturno. No século XVIII, quando Urano foi descoberto, qual era o ambiente? O que a humanidade estava respirando? Era realmente um sentido de revolução. Eu posso citar para vocês 3 revoluções que estavam bem nessa época em que Urano foi descoberto, que foram um início de uma mudança das formas hierárquicas de trabalho com o início da Revolução Industrial. A gente tinha nessa época, com a descoberta de Urano, portanto, uma mudança do uso de recursos. Vamos pensar então, a gente já usou recursos demais e agora a gente está precisando rever, revolucionar, mudar tudo isso Urano, essa forma de uso de recursos. Mas essa foi a primeira revolução que eu queria dizer. As outras 2 foram revoluções políticas e sociais muito importantes. Uma delas que culminou na independência dos Estados Unidos com a Revolução Americana e aí é o emblema
da época moderna, que foi a Revolução Francesa, trazendo um novo conceito de sociedade que trouxe para a gente essa época moderna. Então, esse é o tom que Urano movimenta na nossa vida, tudo aquilo que tende a mudar. E é claro que, muitas vezes, historicamente, a gente só tende a perceber o valor daquilo depois de muito tempo. É o que a gente vai começar a olhar, né? Que a gente está passando por uma onda, né? Que está deixando a gente meio atordoado, porque são muitas mudanças que estão acontecendo e que talvez a gente não perceba de pronto. Mas como eu estava dizendo, os planetas trazem uma energia e a gente não precisa ser refém delas se a gente tem consciência. Eu que trabalho com astrologia, eu percebo muito isso. Quando a gente está alinhado com o movimento, sem medo, sem expectativas falsas ou sem querer se prender àquilo que não vai funcionar mais, a gente fica muito mais fluente com aquilo. O fluxo do que está sendo trazido para nós é benéfico. Portanto, eu espero que você consiga também conectar-se com isso, as boas mudanças, sem medo e sem apego, porque a gente tem aí um dos fatores mais bacanas para a gente começar uma nova era, né? Que é a gente rever a nossa vida material. Touro rege a vida material, Urano está trazendo esse monte de mudanças, a tecnologia, o dinheiro virtual, tende a crescer, mas também pode trazer um monte de coisas junto. Aí a gente também precisa ficar mais atento, né? Porque a ambição desmedida também pode ser uma coisa que pode trazer consequências depois. Então, eu quero que vocês comecem a observar que a gente vai ter um convite a olhar para os nossos talentos, tanto os talentos da nossa manifestação artística, essa forma com que a gente vive e o nosso talento de administrar a nossa vida prática material. Isso é importantíssimo, certo? E Urano, ele trazendo tudo isso de novas oportunidades, a gente tem que ficar bem atento com isso, viu? Porque Urano, ele é o elemento surpresa, ele age meio sem avisar e ele traz essa oportunidade. Portanto, vai ser muito legal você estar centrado no lugar certo, na hora certa para as coisas. Esteja atento a isso. E onde você tiver Touro no seu mapa, né, o mapa é dividido em 12 setores. Um deles vai ser aberto por Touro. E muito possivelmente nesses próximos 7 anos é onde você vai ter mais pulsante esse elemento de mudança, de revolução, de fazer a sua excentricidade, aquele movimento novo para a sua vida. Um setor que vai ser mais forte para você. Por isso vai ser muito legal você conhecer o seu mapa e nesse período esteja atento como que você vivencia o signo de Touro. Para quem tem Sol em Touro, Lua em Touro, os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, também isso vai trazer muita pulsação. Esses próximos 7 anos realmente serão aqueles em que a gente é convidado a fazer o diferente, a sair dessa zona de conforto e ir para uma nova fase de consciência, consciência do nosso corpo, consciência das nossas posses, consciência dos nossos talentos. É bastante coisa, né, pessoal? Então eu espero que vocês estejam alinhados com essa energia e muito obrigado por terem me ouvido até agora. Se vocês curtiram, curtam aí também o canal e deixem seus comentários, sempre são muito bem-vindos. Um grande abraço e até a próxima.